Bem, vamos ver agora se a gente consegue falar com o Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Paulo, você escuta a gente? Sim. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Bom dia. Doutor Paulo, gostaria que o senhor falasse dessa medida que acabou modificando as datas da eleição. Quando as eleições vão acontecer? Bem, as eleições, elas deveriam ocorrer no primeiro e último domingo de outubro corrente, não é? Conforme previsão constitucional, artigo 29 e 77 da Constituição. Mas com a edição da Emenda Constitucional 107 de 2020, elas foram adiadas em razão da pandemia. A justificativa é a pandemia, a Covid-19, estabelecendo novas datas, não só para as eleições, mas para todo o calendário eleitoral. Então, houve modificação de todo o calendário eleitoral. Então, por exemplo, agora de 31 de agosto a 16/9, haverá a realização das convenções partidárias, não é? Para definição das coligações, escolha de candidatos. As convenções, inclusive, poderão ser realizadas por meio virtual, conforme estabelecido na própria emenda e também entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Não é? Mas houve, como eu falei, modificação de todo o calendário eleitoral. Com as novas datas surgiram muitas dúvidas em relação à campanha eleitoral, né? Quando começa, quando termina, porque mudaram os prazos a eleição, mudou toda a campanha eleitoral. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, se o senhor tiver aí datas, enfim, quando é que começa a campanha efetivamente a partir de agora e ela deve ir até quando? Ela começa no dia 26 de setembro, início da propaganda eleitoral, não é? Inclusive na internet. Isso está previsto no artigo 1º, inciso 4 da Emenda Constitucional 107. Uma data importante, como eu falei há pouco, são a realização das convenções, né, de 31 de agosto a 16/9. 26 de setembro é uma data importante também, que é o último dia para o registro das candidaturas e o início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos e emissoras de TV, a fim de elaborar o plano de mídia, não é? Então, essas são as principais datas do novo calendário eleitoral. Doutor Paulo, nas últimas eleições, um fator fundamental, às vezes até decisivo nas eleições, foram as campanhas pela internet, né? Tratando-se dessa próxima eleição, quais são as regras para essas campanhas eleitorais por meio de redes sociais, por exemplo? Olha, são várias. Demorou a surgir no processo eleitoral uma regulamentação legal específica para a rede mundial de computadores, né? O qual só veio a ocorrer pelo artigo 4º da Lei 12.034, que acrescentou o artigo 36A, inciso 1, 57A até o 57I, não é? Então são várias regras que estão previstas na legislação. Então, estão todas as regras lá, do 57A até o 57I, artigo 58, parágrafo 3º da Lei das Eleições, há toda uma regulamentação da propaganda eleitoral. O que é importante é que, nesse período, agora, deve ser observada a questão da pré-candidatura, não pode haver menção direta a pedido de votos, né? Agora só se apresenta como pré-candidato. Outro meio bastante utilizado dos eleitores é a televisão, né, doutor? Quais são as regras aí para a televisão? A televisão, o ponto principal é que é proibida a veiculação de propaganda eleitoral paga no rádio e na TV, né? Isso está previsto no artigo 44 da Lei 9.504. Essa proibição se dá porque as difusões constituem serviços públicos, né? O rádio e a televisão não podem empregar para divulgar vários propaganda eleitoral, não é? Que é captada por meios eletrônicos. Os critérios de transmissão se acham no chamado direito de antena, que se efetiva com os permissivos legais, não é? Então, a principal característica aí é a proibição que a propaganda seja paga, né?
Então, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido pela lei, vedada a propaganda paga. Esse é o principal aspecto. Doutor Paulo, outro problema que tem se enfrentado recentemente devido ao avanço das redes sociais e a utilização das redes sociais para meios políticos é a chamada fake news. O que a lei diz para essas próximas eleições em relação às fake news? Esse é um problema não só na seara eleitoral, mas é um problema que nós estamos vivendo nesse mundo contemporâneo, que é a sociedade da informação, né? Nós temos muita informação pela internet, pelas redes sociais, e algumas informações mentirosas, né, que são as denominadas fake news. E no processo eleitoral, isso pode desequilibrar o pleito, né, por uma calúnia, uma difamação, algum fato que ofenda o candidato. O Tribunal Superior Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral está atenta ao fake news. Isso pode ter desdobramento na seara criminal, pode ter desdobramento no próprio registro de candidatura. O candidato que se utilizar de fake news pode ter o seu registro cassado, o seu diploma cassado, não é? Então, a Justiça Eleitoral está atenta, caracterizando isso como um abuso no processo eleitoral. Doutor, em relação à votação, né, a gente sabe que a pandemia no Brasil né, ainda está com números altos ainda do número de mortes. Existem previsões, inclusive de fora, dizendo que a gente só vai ter uma diminuição significativa lá final de dezembro, início de janeiro, enfim. Como é que fica a questão da aglomeração durante a votação? Né? O que pode ser feito? O TSE já definiu algumas regras em relação a essa questão. Tem um limite de pessoas em cada local de voto. Como é que vai ser o trabalho de mesários, de profissionais? Como é que ficam essas questões? Primeiro que no momento, é importante falar que no momento da votação, não é? O eleitor sempre fica distante, não é? Ele fica lá sozinho na cabine, ele não pode ser vigiado por nenhum cabo eleitoral, não é? Ele fica sozinho. O problema é a chegada na urna, não é? Porque é comum em alguns colégios eleitorais uma fila, não é? E aglomeração, e até mesmo de simpatizantes de uma ou de outra candidatura, né? A festa da democracia. A Justiça Eleitoral está anunciando que irá tomar medidas no sentido de preservar uma distância mínima, que os mesários terão à disposição álcool gel, máscara, todos esses procedimentos que têm sido adotados por vários estabelecimentos comerciais, né, para evitar o contágio. Está se prevendo também, mas isso nós não temos nenhum dado, que haverá talvez uma corrida baixa aí aos locais de votação, né? Em especial pessoas de idade que não são obrigadas a votar, talvez nesse pleito não irão votar, né, para preservar a sua saúde. Mas isso vai depender de como estará o avanço da pandemia em dezembro, né? Doutor Paulo, eu quero ainda insistir um pouco naquela coisa das redes sociais, porque eu acredito que depois desse avanço tecnológico, o fato da internet ter se disseminado mundo afora, o fato das redes sociais terem ganho grande proporção na sociedade, né, e interferindo também nos pleitos políticos, eu acredito que isso trouxe mais trabalho, muito mais trabalho para a Justiça Eleitoral, né? Então, o senhor falou agora há pouco que, dependendo do que for apurado, um candidato pode ter até a sua candidatura impugnada. Diante de tanto trabalho que a Justiça Eleitoral pode ter junto às redes sociais, esses processos, de repente um processo de impugnação de uma candidatura, deve ocorrer rápido ou isso pode se arrastar ao ponto de terminar o pleito, terminar a eleição e só depois o político ter a sua candidatura invalidada? Olha, isso é uma pergunta assim difícil de responder em tese, não é? Porque isso depende de processo para processo. A Justiça Eleitoral, ela se caracteriza pela rapidez, não é, dos seus processos, mas há casos em que até chegar no TSE realmente demora para se cassar uma candidatura.
Então, isso, em tese, é difícil eu te responder isso. Há casos que em 6 meses, 1 ano, o candidato está cassado, e há casos em que se transcorre o mandato e ele fica na cadeira. Mas quando a Justiça Eleitoral decide, ele se torna inelegível por força da lei da ficha limpa. Doutor, eu queria falar um pouco sobre a questão das cotas, né? Recentemente, a Benedita da Silva, né, que foi deputada, senadora lá pelo Rio de Janeiro, fez uma consulta em relação à questão de cotas de candidatos negros. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, como que isso vai funcionar nessa eleição. Teve essa decisão aí do TSE. Queria que o senhor falasse um pouco disso e a decisão é em relação a gênero, não é? É 70% masculino, 70% feminino ou vice-versa, tá? A questão de cota racial ainda não está definida. Tá, mas parece que essa decisão lá do TSE abriu precedente aí para uma série de questões, não é isso? Queria que o senhor explicasse melhor, por favor. Essa questão de cotas raciais não há previsão na legislação eleitoral, né? Então, isso é uma tese que ainda não está definida pelo TSE. Tá, em relação à votação, à campanha, a questão das fake news. A gente está vendo aí, aqui a Assembleia, por exemplo, tem uma comissão aí de fake news. A gente sabe da influência das fake news aí nas últimas eleições, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Como é que fica aí essa questão sob o ponto de vista eleitoral? A questão da fake news? Isso. Não, mas qual que é a pergunta específica? A pergunta específica é como que fica a legislação, né? A gente tem várias CPIs pedindo para se criar uma legislação, o Congresso está discutindo isso, a Casa, aqui a Assembleia Legislativa está discutindo essa questão das fake news. Como é que fica... Só um pouquinho, deixa eu só terminar a pergunta, para o senhor me responder. Como é que fica a questão das fake news nessa eleição? Ela teve um peso grande em 2018, ela teve um peso grande nas eleições americanas. O que mudou na legislação nessa campanha? O que pode mudar na legislação? O que a gente vai ter de novo em relação às fake news nessas eleições de 2020? O que acontece é o seguinte, a mentira no processo eleitoral, ela sempre esteve na ordem do dia, né? Assim, é corriqueiro a contra-propaganda com mentira. A internet, na verdade, ela potencializou isso, né? E de uma forma desastrosa. A atenção da Justiça Eleitoral está no monitoramento das redes sociais, não é? Na verificação rápida acerca da sociedade da informação. Então, o que muda é uma atenção da Justiça Eleitoral nesse sentido. Tá certo. Como, inclusive, está sendo divulgado, né? Tá certo. Muito obrigado, jurista. É uma lei que talvez possa ser usada, é a lei, se não me falha a memória, 13.834, que tipifica o crime de denunciação caluniosa como finalidade eleitoral, né? Que está dentro do tema fake news. Tá certo, muito obrigado. Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, né, falando sobre eleições em meio à pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Forte abraço para vocês. Forte abraço.